Bom dia a você que nos acompanha aqui na Rádio Amarantina. Eu sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Amarante, e é com grande alegria que neste dia estaremos compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E desta feita estaremos fazendo a leitura no texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, dos versículos do 16 ao 19, que nos diz assim a palavra do Senhor. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor amado, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela é oportuna, ela é capaz de adentrar as regiões mais profundas do interior da nossa alma. Que nesse dia ela penetre a nossa alma e que possamos ter consideração por tudo aquilo que o Senhor nos fala em Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido ouvinte da palavra de Deus. Aqui nós estamos diante de um texto em que Jesus está transmitindo as suas palavras para um público que estava se importando de modo apático, de modo insensível para com os efeitos daquilo que Deus estava realizando no seu tempo. Aqui Jesus está se direcionando aos líderes religiosos do seu tempo, aos escribas e fariseus, e está trazendo aqui uma ilustração da maneira como eles agiam diante daquilo que Deus estava realizando através do seu ministério e através do ministério de João Batista, que foi o precursor do Evangelho, que foi aquele que precedeu Jesus, preparando o caminho para a sua chegada. E ele diz aqui no texto que como é que eu vou comparar essa geração? A que eu vou comparar? A que ela é semelhante? De que maneira eu posso ilustrar o posicionamento dessa geração? Então ele vai dizer que é semelhante a meninos que sentados nas praças, sentados em um local de transitação de pessoas, um local público, um local onde há muitas pessoas, essas crianças estão brincando e elas trazem algumas sugestões de brincadeiras. As crianças, de modo geral, elas sempre gostam de brincar de modo semelhante às atividades dos adultos. E a primeira sugestão que é dada aqui é para brincar de casamento. Nós vos tocamos flautas e não dançastes. Vocês não entraram na brincadeira, vocês não entraram na dança, vocês não se alegraram com tudo aquilo que estava acontecendo, vocês simplesmente se afastaram e disseram: não, nós não vamos entrar nessa brincadeira, nós não vamos participar deste evento tão feliz e tão alegre. E, como nós falamos, esse é um texto que vai tratar do sentimento que os escribas e fariseus, os doutores da lei, aqueles que se preocupavam com a aparência, aqueles que se preocupavam com aspectos de religiosidade, mas que no seu interior eles eram homens mortos espiritualmente. Eles olham para João Batista e eles tratam com desdém, com desprezo e de modo igual com o Senhor Jesus. Eles olham para João Batista, como está mencionado no verso 18, e dizem: tem demônio. João Batista, aquele que veio no poder do Espírito de Deus, rompendo um silêncio de 400 anos de voz profética na nação de Israel. Já haviam 400 anos em que não se levantava um novo profeta. O último profeta havia sido o profeta Malaquias. Então João Batista, ele é alguém que é direcionado no poder e na força do Espírito de Deus para converter o coração dos pais aos filhos. Ele é aquele que vem com a mensagem para que a nação se arrependa dos seus pecados, para que produzam frutos dignos de arrependimento.
E João Batista é um homem que vem com uma mensagem dura. Ele olha para os escribas e fariseus e ele diz: como vocês vão escapar da condenação do inferno? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: nós temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E eis que já está posto o machado à raiz das árvores. Todo aquele, pois, que não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Então, João Batista era alguém que tinha uma mensagem dura, uma mensagem que apontava para a necessidade de um arrependimento. E os escribas e fariseus, ao olharem a pregação daquele homem, um homem esquisito, um homem que se vestia de pele de animais, que trazia um cinto em seus lombos, que se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre, eles não se humilham, eles não têm um coração humilde para reconhecer o ministério profético de João Batista, o qual é confirmado pelo Senhor Jesus e por todos aqueles que iam ali ouvir a sua mensagem. Ele era, de fato, um verdadeiro profeta, mas eles não se alegraram com este evento, aquilo que Deus estava realizando através do ministério de João Batista. E muito menos também se alegram com aquilo que é manifesto através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que é descrito no verso 5 deste capítulo, que é dito que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Então Jesus estava ali dando todos os sinais de que, de fato, ele era o Messias esperado, de que ele é aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Mas os escribas e fariseus não se alegraram, não festejaram, não quiseram participar, não quiseram, pela fé, ouvir a mensagem do Senhor, não quiseram se arrepender dos seus pecados, e isso demonstra um coração endurecido, que é um coração que não se deixa mover pelas realidades espirituais. Um coração endurecido é um coração insensível, apático, alheio, estranho, alienado de tudo aquilo que se possa dizer de verdadeiramente espiritual. É alguém que não dá ouvidos à palavra de Cristo, é alguém que se distancia de Cristo, é alguém que não quer nada com o povo de Deus, que se distancia da igreja, é alguém que olha com um olhar amargo para aqueles que são servos de Deus, aqueles que são discípulos de Jesus, e eles os tratam de modo com rispidez, com amargura, com bastante acidez. E aqui nós vemos um texto que nos adverte para termos cuidado com a dureza do coração, para termos cuidado com a religiosidade. Há muitos que certamente estão nos ouvindo nessa manhã, nesse dia, e que muito certamente abrem os seus lábios para dizer que creem em Deus. Mas será que de fato você crê em Deus? Quais são as provas, as evidências de que você crê em Deus? Aqueles a quem estava sendo direcionado esse texto, os religiosos do tempo de Jesus, eles são aqueles que é descrito como sendo pessoas que honram ao Senhor com os lábios, mas o coração está distante. E isso é provado através de ações práticas. Qual foi a última vez que você foi para a igreja? Qual foi a última vez que você deu crédito à mensagem do Evangelho? Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia para ouvir Deus falar com você? Porque Deus fala com você através da Bíblia. Qual foi a última vez que você orou pedindo perdão pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você louvou a Deus pela revelação de Jesus Cristo, aquele que se fez carne e habitou entre nós? Todas essas são reflexões muito pertinentes para nós. Não há sombra de dúvida que há muitas outras palavras que poderíamos trazer nessa manhã, mas que estas sejam suficientes para levar você a uma profunda reflexão, para que você se alegre com a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, se arrependa dos seus pecados, se entregue de todo o coração ao Senhor, confie nele, e ele certamente haverá de manifestar salvação, a sua graça sobre a sua vida. Oremos nesse instante e agradecemos ao Senhor pela palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Faça-nos uma visita à Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Amarante, localizada na Avenida Deputado Larroque, número 1080. Que Deus abençoe sua vida, seu dia, em nome de Jesus.